Fala pessoal, episódio número 13 do Vidro na Obra. Já estamos no episódio 13. Primeiramente agradecer você que está aqui mais uma quinta-feira com a gente para compartilhar conhecimento, para aprender um pouquinho, para a gente aprender com os especialistas que passam por essa mesa. E hoje eu estou com um cara fundamental para a sua empresa. Olha lá, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho há 7 anos, papai da Beatriz de 7 anos e da Alice de 4 anos, casado com a Catiane Teixeira Scavone. Eu estou com o nosso engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro civil da nossa empresa, Enzo Scavone. Fala, Enzo. Fala, boa noite, tudo bom, pessoal? Boa noite, muito obrigado pela presença, Enzo. Eu que agradeço. Não fique com vergonha, não fique acuado. Aqui a gente tá no boteco tomando cervejas, entendeu? Sim. Pense que a gente tá tomando uma cervejinha, tá batendo papo e vamos mostrar pros idaceiros tudo que eles estão fazendo de errado pra gente corrigir a galera. Fechou? Essa parte é boa, que precisa mesmo. Precisa. E graças a Deus a gente conheceu você através do Thiago Ortega, que foi um amigo em comum, né? Que é um vidraceiro que indicou a gente. E aí, através disso, a gente criou uma relação muito boa de trabalho, né? Sim, trabalho com ele até hoje ainda, o Ortega. É isso aí, show de bola. Pessoal, antes de a gente começar o nosso bate-papo, como sempre, eu vou... O Enzo, nas horas vagas, ele é Masterchef, hein? É isso aí que eu não falei. Depois tem o canal dele também de Masterchef. Que eu sempre agradeço aos nossos patrocinadores, tá? Então eu queria primeiramente aqui, Thiagão, para você colocar na nossa tela a Neoclon, a nossa envasadora de silicone, ó, neoclon.com.br aqui, ó, Instagram, @Neoclon, nosso diretor José Araquã participou aqui do episódio número 6. É um cara que mostrou a diferença de silicone acético para silicone neutro, um cara que manja muito. É uma empresa do grupo do Clona Z, que invasa para a GE, para Dow. Todos os silicones da Neoclon é o silicone Dow. Então é um silicone de qualidade, é um silicone bom. Então, Neoclon, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar junto com a gente, muito obrigado pelo apoio que você faz aí e faz as coisas acontecerem aqui no podcast. Agradecer também a Squad Group, que é a nossa empresa de softwares lá na empresa. A Squad Group é uma empresa que está há mais de 35 anos no mercado. Eu tenho 33 anos de vida, sou uma criança. A Squad Group tem 35 anos de vida também. 2 anos mais velho que eu. Então, é uma empresa de software para esquadria. Foi a primeira empresa no Brasil. E por isso que ela é líder hoje em qualidade. Já passou por várias transformações, vários aprendizados. E cada ano que passa, eles estão lançando produto novo, estão lançando coisas novas e estão aprimorando, estão melhorando. Então a Squad Group ela fornece software técnico para você calcular suas obras, ter todos os relatórios necessários para a produção, que são o software SEM, o Pref Suite. Inclusive, nós trabalhamos aqui na empresa com ele, né? E também é uma ferramenta ideal para você evoluir sua empresa. Mudar o patamar de profissionalismo da empresa. Ela é muito boa com relação ao sistema também financeiro que eles têm, que é o Factory, então é tudo interligado. Você que é um fabricante de esquadria de alumínio, é ideal você ter o SEM junto com o Factory, porque parametriza e funciona que é uma beleza, tá? Ela atende emissão de nota fiscal, atende controle fino da sua produção, você sabe em qual pé está a produção. Isso é o Factory que faz essa ajuda, essa inteligência toda. E se o pessoal, se tiver alguma dúvida, não se preocupe com isso. Você pode ficar tranquilo, pode chamar o suporte deles, que eles dão todo o respaldo técnico. E todas as vezes que a gente precisou, a gente chamou o suporte, a gente teve o suporte, fomos atendidos rapidinho. E temos o grupo Glass One também. Então, grupo Glass One, do nosso queridíssimo Danilo, que vai participar aqui acho que no próximo podcast, eu acho que o Danilo vai participar. O Danilo é um cara que veio da indústria do vidro, é um cara que manja muito de contabilidade para vidraçaria e serralheria. O Grupo Glass One foi criado para atender o setor de vidro e esquadria, é um grupo que traz o serviço de contabilidade, emissão de certificado digital, registro de marca, gestão financeira, RH, é focado em empresas de vidro e esquadria, é a primeira e a única empresa voltada para o setor, atende empresas de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, porque é tudo pela internet. Eles têm os dashboards, cara. O Danilo apresentando a nossa mentoria,
algumas semanas atrás, o dashboard, os relatórios que eles conseguem fazer, cara, é outro nível de profissionalismo. Então, muitas perguntas que eu faço para empresários que eu dou consultoria é quanto que você vendeu nos últimos 3 meses? Quanto que você está entregando? Qual a sua margem de lucro líquido? Qual a sua margem de lucro de contribuição, que é lucro bruto? E eu digo para vocês que 90% não sabe do que eu estou falando. Não tem esses dados. Então o Danilo ele pode te ajudar com isso também, tá bom? Então, Danilão, obrigado, Glass One, pelo apoio e pela parceria. Tamo junto. Agora vamos ao que interessa. Nosso amigo Enzo. Primeiramente, eu queria que o Enzo contasse quem é o Enzo, por que eu trouxe o Enzo aqui, né? Então vocês têm que saber a história do Enzo. Fale de onde que você veio, onde você estudou, por que você escolheu engenharia civil. Até isso é bom para a gente se soltar, a gente se conhecer, a galera que está assistindo a gente também conhecer um pouquinho sobre você. Manda bala. Vamos lá, eu escolhi engenharia civil. Primeiro eu comecei a fazer a faculdade, já tinha 26 anos. Demorei um pouco para poder estabilizar e poder pagar. Querendo ou não, às vezes tem que correr atrás e estabilizar para poder fazer algo maior. Antes disso eu era técnico de enfermagem, só que eu não via na enfermagem, eu não via a questão de um futuro referente a ganho financeiro. Eu acharia que assim, eu não vou conseguir manter minha família sem ficar na enfermagem. Entendi. Eu fui para engenharia civil nesse propósito. Mas você já gostava de obra? Assim, de onde que veio a engenharia civil? Vou falar a verdade. Tem muitas áreas. Eu sempre tive uma facilidade na questão de cálculo. Tá. Só que para escolher, eu falei assim, eu preciso ver uma profissão que tenha chance de crescer e ter ganho. Exato. Foi 2 profissões. Quando fui pensar na faculdade, eu pensei odonto ou engenharia. Mas a questão do odonto, ela requeria uma carga horária maior. Daí foi onde eu fui fazer a engenharia. Daí, assim, foi onde eu fui fazer, batalhando, que, querendo ou não, a gente fica um tempo sem estudar, né? 9 anos, quando vai fazer, é puxado. Mas, graças a Deus, entrei com 5 anos, me formei com 5 anos, não precisei ficar tempo a mais, nada. Me formei na Unip, no campus do Tatuapé, engenheiro civil. Show. Terminei engenharia em junho. Em agosto eu comecei minha pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Durante a faculdade, eu trabalhava já numa empresa que eu cuidava do departamento da parte de segurança do trabalho. Mesmo sem ter, eu cuidava, era o responsável. Não era quem exercia nada, mas era responsável. E a empresa, sabendo que eu era engenheiro civil, me pagou minha pós-graduação. Então, por isso assim, meu foco no começo e grande é a questão de segurança do trabalho. Só que o civil eu nunca deixei de fazer porque é um campo gigantesco. Gigantesco. Daí, assim, como trabalhei nessa parte, me formei em engenheiro de segurança do trabalho. Com 2 meses fui promovido. Até uma história engraçada que, assim, minha promoção foi através de revertendo perícia, que a empresa perdeu, o perito veio, acompanhou a perícia e jogou periculosidade e insalubridade. E querendo ou não, o juiz é 90% a voz do perito. Tá. Só que daí foi um caso que eu peguei... Que o perito é o cara que vai lá no campo, né? Analisa a situação. É isso, é o homem, a pessoa de confiança pro juiz que vai lá analisar. Entendi. Eu, como assistente técnico, eu defendo a empresa e o reclamante que está processando, ele pode ter um assistente técnico ou não, que é dele contratar. Só para adiantar. Resumidamente, a empresa veio e o perito deu como insalubridade e periculosidade. Só que, ao meu ver, estava errado. Só que daí, assim, eu montei uma defesa que eu entrei em contato até com a Mercedes para pegar as plantas do ônibus para colocar na defesa. Para quê? Para mostrar pro juiz. Só resumidamente, o cara colocou era uma empresa de ônibus onde o motorista abastecia o ônibus. Pode contar o caso inteiro. Então, não, assim, para abastecer, você tem a fila do posto de diesel. Entendi. Quem mexe com combustível recebe periculosidade. Todo mundo, todos os frentistas. Sim. Só que assim, o motorista ele ficava, pela demanda de ônibus, uma média de... Eu ficava assim, pelo menos de 40 minutos a 1h30 na fila do abastecimento. Do abastecimento, naquele ambiente ali. Não, então, mas esse ambiente... Dentro do ônibus e tal. Então, não, mas dentro do ônibus, depende de onde você tá, você não tem. Mas o perito colocou que todo o tempo dele tinha direito à periculosidade. Foi o que eu coloquei o quê? Daí eu peguei a norma, tudo certinho...
onde a norma aponta um raio de 7,5 metros. O ônibus abastece pelo tanque na ponta da frente. Uma planta média de um ônibus grande, ele tem de 9, o menor da garagem tinha 9 metros. Nossa. Então, quando o ônibus está abastecendo, o de trás da fila já está fora. E o abastecimento, pra você ter ideia, entrei até em contato com o fabricante para saber a vazão da bomba, que a nossa bomba lá levava 45 segundos para abastecer o tanque de diesel. Que tem uma vazão alta. Caracas. Então, assim, como é uma bomba que não afere para pagamento, então ela pode ter vazão maior, não é diferente. Tipo assim, a quilometragem é do ônibus, da frota da garagem, então não... Daí nessa parte foi o que eu demonstrei pro juiz. Eu anexei essa parte da planta do ônibus, da planta do chassi do ônibus. Eu anexei no processo, desenhei, fui no lugar, pra você ter ideia, coloquei trena, mostrando metro a metro, coloquei as fotos, tudo mostrando. Tanto o juiz colocou assim, tem o livre-arbítrio de escolher qual a decisão tomar. E ele falou, eu excluo o laudo do perito, pois não está condizente com a minha decisão. Caramba. Daí ele falou assim, tanto eu reverti a periculosidade, a insalubridade não teve jeito, porque o ônibus tem vibração. Sim. Mas periculosidade pra você ter ideia, a insalubridade é baseada no salário mínimo, periculosidade é no salário da pessoa, 40. Então, caracas. Querendo ou não, 40% do salário mínimo é R$400, vai. Sim. Do salário da pessoa, dependendo de quanto ela ganha, é 1.000, 1.500. Bem mais alto. Então... Daí nessa brincadeira eu comecei a atuar bastante em questão de perícia, tudo. Aí atuava em civil com algumas empresas, só que aconteceu o quê? Na pandemia, questão de cortes de funcionário, eu fiquei desempregado. Pode tomar água. Porque o ar-condicionado aqui, o Thiagão, ele não judia, não. Ele não dá boi, não. Por ter ficado na pandemia desempregado, eu falei assim, comecei a procurar como segurança do trabalho. O campo não tinha fiscalização. Então, quem vai contratar a segurança do trabalho, engenheiro, se ninguém está fiscalizando? Exato. Aí... Aqui é Brasil. A pessoa só vai atrás da segurança do trabalho quando o calo aperta, quando o ministério é o processo. No episódio anterior da advogada, que a gente só procura quando tá fudido. Não, bem é isso. Então, essa parte é ingrata da segurança do trabalho, é isso, que só procura quando tá... Quando precisa. Quando tá lascado, não tem jeito. Resumidamente, como eu também sou engenheiro civil... Eu fui trabalhando, entrando em contato, fui estudando a questão das normas da parte de vidro, fui entrando onde eu vi que me abriu o campo para trabalhar, por quê? Querendo ou não, vidraçaria, ou é uma vidraçaria de grande porte para ter um engenheiro, ou geralmente o engenheiro está na família dos donos, ou já é um dos donos da empresa, e quando assim, tem. Né? Se não, acaba não tendo... O respaldo técnico. Não é nem respaldo. A questão do salário do engenheiro não consegue... Muitas empresas conseguem pagar, mas acha desnecessário. Então, resumidamente, assim... Deixa de agregar valor a um produto, contratando um engenheiro para ter algo correto, sim, mas prefere economizar. Então, eu acabei pegando muitas empresas para prestar serviço nessa parte, que é onde eu dou muita orientação sobre como fazer o serviço... Várias coisas. Se é estrutural, aí você visita lá a nossa obra. Sim. Você até entrou no CREA do Rio de Janeiro para fazer uma obra pra gente, aí você foi lá, visitou e tal. É aquele negócio, o engenheiro é uma peça fundamental porque você está fazendo uma obra. Então tem responsabilidade civil, você tem responsabilidade técnica, outras responsabilidades que muitas vidraçarias, muitas empresas, eles não... Até vidraçamento de sacada, tem uma responsabilidade séria ali de ancoragem, de tudo, de pressão de vento, que o engenheiro vai lá, faz o cálculo, vê com a construtora qual o cimento que foi colocado lá, se a ancoragem vai aguentar, se não vai aguentar. Então tem todo um estudo feito para você ter respaldo na sua empresa, na sua vidraçaria. Então, engenheiro, tanto de segurança do trabalho, que depois a gente vai falar um pouco, vai começar com ele, e como engenheiro civil, tem as suas obrigações e as suas responsabilidades para defender e proteger a empresa, né? Aí você começou a entrar na área do vidro e ficou, né? Porque você viu que é um mercado que precisa muito do seu trabalho, querendo ou não, né? Então, pra você ter ideia, Daniel, você vai ver assim, as pessoas fazem orçamento pensando só em baratear para concorrer por preço. Não tem noção de como agregar valor pro seu orçamento. É verdade. É que nem assim, tem às vezes assim, que o cliente me contrata para ir fazer uma visita junto com ele. Eu acabo fechando a venda pro cliente, mostrando pra pessoa o valor agregado. E coisa que assim, ele já
tava preocupado em como eu vou pagar essa parte, como eu vou fazer. Caro, não sei o que lá, o cara vai achar caro. A gente vai Mas entrar não adianta, essa parte é complicado. Mas... aquilo que a gente sempre conversa nos bastidores daquela venda técnica, né? De o cara falar assim, pô, mas o seu concorrente tá colocando... O meu concorrente, Dona Maria, tá colocando o produto dentro das normas, ele tá com o engenheiro, a gente tem o nosso engenheiro aqui que assina, a nossa RT, que te garante que a senhora também vai estar respaldada, né? Então é a parte técnica também. Vamos falar de assuntos polêmicos e assuntos complexos que as pessoas não conhecem. Tem muito cara que às vezes era igual o meu caso. Então, não é julgando, tá? É que eu vivi isso. Eu era um vidraceiro, trabalhava para uma empresa, eu trabalhava lá para a Sev. E aí, no meu caso, eu trabalhei pro Carlão do Jardim da Saúde, para a vidraçaria. E aí eu falei assim, tô dando muito dinheiro pro Carlão, eu mesmo vou ganhar o meu próprio dinheiro, entendeu? Carlão trocou de carro esse ano, tudo com minhas obras que eu fiz. E aí eu falei assim, agora eu vou empreender. E na hora que eu fui empreender, eu virei vidraceiro. E aí, quando eu peguei uma obra um pouquinho maior, o cara falou assim, eu quero o seu PCMSO. Eu falei, o quê? Aí, o que é PCMSO, por favor? Explica. Talvez tenha gente que nem sabe o que é PCMSO. Tá? A gente está agora falando um pouquinho mais de segurança do trabalho. Então, Daniel, essa parte é muito engraçada. Por quê? Geralmente, eu nem me apresento com as empresas que eu trabalho. Eu não sabia que você era de segurança do trabalho. Posterior, eu acabo apresentando. Você pode ver até mesmo assim, engenheiro civil e segurança. A parte minha, eu comecei, com exemplo, mais com a parte de segurança. Uhum. Sempre, tudo que eu vou fazer, que eu não vou fazer a parte de civil sem visar se está dando errado na segurança, porque eu sou engenheiro de segurança. Exato. A RT que eu emito, documento que eu emito, vem as duas nomenclaturas, engenheiro civil e de segurança. Caraca. Se eu deixar algo a pecar na parte de segurança do trabalho, estou colocando... O seu na reta. Tipo assim, eu sou responsável, eu sou respaldado para cuidar daquela parte. Como eu tô fazendo aquilo errado? Então é uma coisa que eu não tenho que fazer. E a maior parte engraçada é o quê? Que nem você falou, as pessoas só procuram quando tá lascada. Exato. É igual assim, muito cliente meu me liga, você sabe como é que funciona isso daí? Isso? Eu falo, não, eu faço, mas você faz isso também? Eu não sabia. Não sabe, então. Mas assim, eu faço em parceria eu tenho uma parceria com o médico do trabalho, junto com a empresa dele, que assim, algumas partes da engenharia eu ajudo ele, a parte que eu preciso de médico, ambos vai se ajudando. E acaba ficando bacana pra todo mundo nessa parte. Sendo não, tudo funciona de dia que nem eu vejo. A parceria, né? Parceria é melhor que o cliente. Por quê? A parceria te ajuda a crescer, te traz novas portas. O cliente, nada mais, ele visa preço só, achou um preço melhor, tchau. Uhum. Então, vamos lá. O PCMSO nada mais é do que qualquer empresa que tenha a partir de um colaborador na CLT, tem que fazer o PCMSO, que é um relatório feito por médico do trabalho. PCMSO, Programa de Medicina de Saúde Ocupacional. Programa de Medicina de Saúde Ocupacional. É tanto termo nessa parte de segurança do trabalho que às vezes pode estar confundido e vamos lá. Então, toda empresa que tem um funcionário precisa ter isso. E assim, o vidraceiro só dá conta que precisa fazer isso quando ele vai prestar serviço para uma empresa de média a grande porte. Por quê? Essa empresa grande, ela tem o SESMIT. O SESMIT dela faz o quê? Pede para contratação de terceiros prestar serviço lá, eles analisam a documentação. E quando chega, eles querem um exemplo. Vai prestar atenção, vai prestar serviço aqui. Então, a partir do momento que está prestando serviço aqui na minha empresa, eu também sou corresponsável por ele. Sim. O mínimo que eu quero é que ele tenha uma saúde adequada. E geralmente, serviço de vidraçaria, acho que 80% é em altura. Não tem jeito. Tem muito serviço em altura. Então, por ser um serviço em altura, tudo, acaba tendo essa cobrança das empresas sérias, que é algo correto. Delas vão cobrar PCMSO, que ninguém sabe o que era. Que é feito por médico, Programa de Saúde Ocupacional é feito. Daí, assim, paralelamente, eles já pedem uma batalha. Eles mandam para você um checklist gigante que a pessoa fica perdida. Onde eu vou arrumar tudo isso? Só que, assim, são coisas básicas que tem que ter. E muita empresa não tem isso. Não tem. Eu sei que o PCMSO,
que é o programa de controle médico aí que você Saúde falou, ocupacional. Saúde ocupacional. É que a sigla é tão grande. Ó, P, programa de controle, médico, saúde ocupacional. Então é PCMSO. Sim. PCMSO. Poderia ser mais fácil, ó. É o trava-língua, né? Laudo médico do trabalho. Seria muito mais fácil, mas aí é a justiça, jeito, é o Ministério do Trabalho, né, que pega essas peças. Então, a gente estava até falando no episódio passado com a doutora Patrícia, que é advogada, porque assim, tem processos trabalhistas que o cara processou a empresa a construtora que estava prestando serviço. Por isso que a construtora ela cobra da sua empresa hoje o PCMSO, para se ela receber um processo futuramente, seus funcionários estão todos registrados, tudo certinho, então ela tem certeza disso. Então, é um programa de controle médico de saúde ocupacional para ver se os funcionários estão bem, se eles estão com a saúde boa. E eu sei que quando a gente faz a admissão, tem que ter, né? Tem que fazer ele. Sim. Aí tem a parte periódica também, né? Tipo, um ano tem que fazer e tal. Então, no caso do PCMSO, ele tem o quê? A parte admissional, tem o periódico demissional, só que tem um detalhe. Você é do ramo de vidro. Partes. Então, você é do ramo de vidro, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Querendo ou não, toda a sua linha de instalação instala sacada. Passou do primeiro andar, acima de 2 metros, trabalha em altura. Isso. Teoricamente, esse funcionário seu tem que ter NR35, treinamento, em trabalho em altura. Até para instalar a sacada, por lei, o instalador tem que ter NR35 para trabalho em altura. Entendi. Resumidamente, para trabalhar em altura, ele precisa fazer uma bateria de exame diferente. São exames complementares. O exemplo, vou entrar no caso, uma pessoa que trabalha como secretária, administrativo, algo que não tenha problema, ela faz o ASO, que é o quê? O exame clínico comum. É o médico, ASO, né? O ASO é exame de saúde ocupacional, ASO. Tá. Esse é um exame comum. Esse é para quem exerce funções administrativas e que não tenha risco. A partir do momento que você precisa entrar para um trabalho com NR35 em altura, você precisa entrar com eletroencefalograma, exame de glicemia, exame do coração, algumas coisas para quê? Saber que você não pode ter um mal súbito, um desmaio na altura. Você tá na altura, entendeu? Caramba, velho. E assim, para assim, instalador teria que ter NR35. Entendi. Para falar assim, para estar respaldado tem que ter. Então, ó, pessoal, coisas até se você quiser profissionalizar e crescer a sua empresa, você tem que ir buscando os caminhos corretos. Eu não sou ninguém para ficar julgando aqui qual é o estado de cada um e como a sua empresa tá. Porque também eu já tive a empresa numa fase que eu não tinha todo mundo com documento, eu não tinha todo mundo registrado. Isso é uma transição, é um trabalho que você vai fazendo, você vai crescendo e você vai conseguindo se profissionalizar cada dia mais. Então, PCMSO, ASO, NR35, que é o de altura, NR18, que é de construção civil também, que tem bastante coisa. Sim. A NR18, no ramo de vidraçaria, acaba não entrando. Pode entrar se você prestar serviço para uma construtora, pode pedir, que é algo específico. Mas também não entra porque ela é voltada à construção civil. Entendi. A empresa de vidraria é construção, trabalha com obras? Trabalha. Só que uma obra não é voltada à construção civil. São obras, é diferente. É considerado, é uma construção, você trabalha junto, mas não é considerado. Entendi. No caso, você precisa da 18, que depende de onde você vai trabalhar. Tá, e no caso de vocês. Mas uma construtora, um prédio que eu tô fazendo. Por exemplo, assim, depende do quê? Vocês da SEV, como pega fachadas, alguns serviços maiores, exige de vocês porque é considerado uma construção civil. Tá. Mas uma vidraceria Mas comum... uma vidraceria de bairro que faz ali um box mais comercialzinho, menores... Não, mas assim, a NR18 não, a NR35 vai precisar para quem começar a instalar sacada. Tá. Ponto, sacada, coberturas. Se for só serviço de engenharia, de vidraçaria, box... Sim. Não precisa. Não precisa. Precisa você ter uma NR6 de treinamento... Entendi. Tá. E acabou. Lógico, você vai ter que ter o quê? As suas máquinas em ordem, tudo isso que é referente NR12, mas aí é um outro problema que é da empresa que tem que estar em ordem. E é engraçado, Daniel, muita pessoa não faz isso porque acha que é um absurdo. Mas eu te digo assim, um exemplo. Um custo que uma empresa vai com 6 funcionários. Para fazer isso, a empresa vai ter um custo anual
Média de 4 a 5 mil. Ela vai estar com os funcionários treinados, com os laudos e tudo. E isso abre porta para quê? Para ela pegar serviço na área comercial. Que a área comercial não tem jeito. Você vai prestar serviço, presta no shopping sérios, até o próprio SESMIT do shopping vai te pedir isso. Você vai prestar serviço em região, parte hospitalar, empresas grandes, indústrias, você vai ter que apresentar, senão não entra. Senão você não passa nem do portão. Só que muita gente não faz ou deixa de fazer pensando que é um absurdo. E não é um absurdo. Então, assim, perde muita coisa e deixa de agregar valor ao seu produto. E a gente falando uma mudança, que você até falou comigo. Eu ia falar do programa de prevenção de... Risco ambiental. Risco ambiental, que é o PPRA. É então, PPRA, né? Isso, PPRA. Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PPRA. Uma coisa engraçada sobre PPRA e PGR. Uma coisa que, assim... PGR eu nunca ouvi falar. PGR eu vou explicar, vai ser o posterior. É o novo PPRA, um exemplo. Ele substituiu o PPRA. Entendi. Desde dia 3 de janeiro de 2022, substituiu. Tá. A validade hoje, com certeza a sua empresa tem essa parte, o PGR. Uhum. Se não tem, você tem que... Pra mim, a gente tava no PPR ainda. Então, se não tiver o PGR, você tem que... Porque você é o nosso engenheiro civil. Eu só faço parte civil, eu não faço parte de segurança do trabalho de vocês. A gente vai ter que conversar, viu? Então, se não tiver, vai ter que pegar um gato morto, bater até miar em quem tá cuidando dessa parte lá. Tá bom. Eu não vou julgar, mas eu não sei, meu. Eu não sei. Tô dizendo assim. Meu é engraçado assim, uma coisa que era ridícula referente a esses laudos. PPRA é um programa... PPRA, Programa de Prevenção ao Risco Ambiental. Teoricamente, você que trabalha no ramo empreendedor, tem empresa... Uhum. Quem faz esse programa para você, ao seu ver? De recurso ambiental? Não. Quem faria esse laudo para você? Quem tem capacidade técnica para fazer esse laudo para você? Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Qual profissional? Um engenheiro ambiental, sei lá, não sei. Então, vamos lá. Tenho nem noção. A parte que é mais ridícula do Brasil. Te cobram muita coisa. Precisa de muita coisa de segurança do trabalho. Sabe quem tem a obrigação de fazer? Que a empresa determinar. Pode você, Daniel, a sua secretária ou qualquer coisa. Não precisa da assinatura. De um engenheiro? Não precisa. É assim, você é responsável pelo que você está fazendo. Se colocou errado, se fez algo errado ou não, você vai arcar com esse laudo empresarialmente. Consequências. Mas, assim, quando você vai olhar, pessoa apta, pessoa que comprou eficiência no assunto, só. Apta a fazer. Caramba. Algo que é ridículo, por quê? O PPRA entra desde os insalubridade no ambiente com periculosidade, o risco no ambiente, que como uma pessoa que não tiver noção de segurança do trabalho, um técnico já tem conhecimento para fazer um legal. Mas como uma pessoa que não tem conhecimento vai fazer? Que loucura, velho. Então, e funcionava desse jeito. O PPRA, o que aconteceu? Desde que entrou o E-Social... Tá uma briga do quê? Para mudar, para tirar o PPRA. Por quê? O PPRA nada mais é que um documento que ficava na gaveta. Não serve pra... Não serve pra nada. Na prática mesmo, nada. Não serve pra nada. O que fez? Mudou para quê? Pro PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco. PGR. Isso, Programa de Gerenciamento de Risco. O que consiste o PGR? Ele é um PPRA, só que ele entrou nele, a gestão de risco da empresa. Aí, e mesmo assim, ainda... Assim, mesmo assim, você entra o quê? Aí é analisado o setor seu da empresa, com o que a sua empresa trabalha, o risco de todos os funcionários, tudo para quê? Para prevenir acidentes. Por isso, que nem um exemplo, vou lá no seu setor de fábrica, vou analisar como é a função dele. Vou analisar o dia a dia da atividade dele, como ele exerce. Vou chegar e vou falar, Daniel, isso ele está exercendo errado. O jeito que ele está segurando o ferro ali, a posição que ele está, pode vir o alumínio, pode vir um fiapo nele, dá para ele mudar algumas coisas. Lógico, assim, para as mudanças tem que ser muito complicado. Por quê? Tem a questão da máquina, da posição da máquina, a questão do trabalhador e a questão do que também? Da eficiência do serviço. Sim. Que não adianta você também atrapalhar. Mas, assim, quando você faz corretamente um gerenciamento de risco, você consegue melhorar até a produção com segurança. E foi substituído. Hoje, o laudo que vale é os laudos para qualquer empresa básico, para prestar qualquer serviço. PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Aí você falou do tal de SESMIT. É SESMIT. Então, que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. SESMIT, Serviço Especializado em Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho.
O que acontece? Isso aí Não entra no ramo de vidraçaria. Não São entra, empresas a partir de... Depende do ramo. Quando a empresa vai ter mais de... Tem que... Para definir o SESMIT, para você fazer o dimensionamento do SESMIT, você tem que pegar o KNAI da empresa, ver qual é o grau de risco, aí você faz o dimensionamento. Entendi. Por isso, assim, no caso, assim, o ramo de vidraçaria, se não me engano, ele só é acima de 120. O SESM é tipo aquele CIPA, né? É diferente. A CIPA, sua empresa tem que ter CIPA. Que é uma sigla verde lá. Não, a CIPA... Que eu vejo nas empresas grandes, quando eu entro no hospital, eu vejo lá. Não, a CIPA é Comissão Interna de Prevenção Acidente. Entendi. CIPA. Só que acontece, a CIPA tem que ter. É diferente, mesmo que você não tenha SESMIT. Caralho, não tem nada a ver um com o outro. A CIPA, o exemplo, é um grupo de pessoas que recebe um treinamento para ficar rondando a empresa, para ver quem está trabalhando ou não corretamente e assim, ver os riscos eminentes. Por quê? Às vezes você não tem o SESMIT, então você tem que ter alguém olhando. Então a CIPA faz essa parte. Que é a CIPA que faz essa parte, né? Isso, são as pessoas da CIPA. A CIPA geralmente é composta por votação. Quem é votado tem uma estabilidade na empresa, porque querendo ou não, a pessoa tem que bater de frente. Ele é tipo o bombeiro da empresa ali, né? Ele vai ter que bater de frente com você, tá errado. Entendi. E às vezes, assim, nenhum patrão gosta do funcionário batendo na frente, batendo com ele que tá errado. Por isso ele tem uma estabilidade. Entendi. Resumidamente, o SESMIT é para uma empresa maior, o SESMIT é diferente, é formado por médico, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, técnico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, enfermeira, depende do que a empresa precisa. Cada tipo de empresa tem um dimensionamento diferente. Tem uma salinha do SESMIT. Sim, tem uma sala do SESMIT que vai ter o médico, vai ter tudo. Só que aí depende do que precise. No caso de vidraçaria, SESMIT acaba não precisa. A não ser se for muito grande. A CIPA, igual você falou, é tipo uma comissão interna de prevenção de acidentes, né? Que aí essa comissão fica sempre de olho se algum funcionário não tá usando EPI, se tá... etc e tal. E fora assim, fica de olho também um exemplo, ó. Tá tendo... O chão aqui onde tem essa máquina tá tendo um desnível. A máquina tá oferecendo um risco com esse desnível. Toda essa parte também ele fica de olho para avisar vocês. Ah, entendi. E eles têm um relatório que eles têm que fazer mensalmente, reunião da CIPA. Bem dizer, eles ficam caçando problema pro dono da empresa arrumar. Mas faz parte que arrumando o problema você evita o risco e um dano. Mas é preciso. Tem coisa que é precisa, não tem o que fazer. Sim. Aí você me falou sobre EPI, você até citou aí, né? Que é um assunto polêmico no nosso setor, porque a gente tem alguns EPIs obrigatórios, né? E não vou entrar em detalhes aqui agora sobre isso. Então, a gente... É obrigação de quem? Dar um EPI para a pessoa, do empregado, ele pedir para a empresa, da empresa dar para o empregado. Qual é a obrigação? Então, vamos lá. Vamos falar sobre EPI. Então, a coisa mais legal de EPI é que eu, como engenheiro de segurança do trabalho, eu trabalho como assistente técnico em perícias. Então, o que eu mais adoro é quando eu vou analisar o processo e não tem. Por quê? A partir do momento que você não tem, acabou. Você não protegeu o funcionário. Então, tudo que for lá medido, tudo que for, você não teve a proteção. Então já tá errado. Já tá errado e, assim, o mínimo risco que tivesse já vai gerar uma insalubridade ou uma periculosidade. Periculosidade não, porque o EPI não protege periculosidade. Estou falando errado, insalubridade. Que periculosidade é periculosidade, não tem jeito. É perigo mesmo. É perigo, não vai ser EPI que vai te proteger. Sim. Então, vamos lá. Referente a EPI. A obrigação... Tem algumas coisas que é nítido para você fazer. A lei do EPI, para qualquer pessoa, empreendedor, empresa, qualquer pessoa, o EPI você tem que fornecer, você tem que treinar NR6, que é referente à norma sobre utilização, armazenamento, conservação, limpeza e troca do EPI. Você precisa entregar, treinar, fiscalizar, caracas, punir se não tiver. Por quê? Se a pessoa não tá usando, não adianta de nada você ter o EPI na empresa. E fora assim, esqueci um detalhe. São 5 coisas que tem que ter. É a entrega da empresa, registro, treinamento para saber utilizar a conservação, fiscalização e punição se necessário ou não para quem não tá usando. Que isso respalda muito a empresa. Resumindo, EPI
tem que ser é um equipamento de segurança. Existe EPI, EPC. EPC, equipamento de proteção coletiva. Um exemplo, tem uma pintura no lugar que você tem um exaustor de ar, já entra como um EPC. Extintor de incêndio, é EPC, que é coletivo. Entendi. No caso, alguma coisa que você faz para melhorar o ambiente de trabalho, você faz um sistema de ventilação para algo que mexe com pinturas, é um EPC. Entendi. Tudo que é individual que a pessoa usa é EPI, que é equipamento individual. Porque, por exemplo, o EPI, eu vejo, por exemplo, eu vou usar um óculos. Um óculos eu vou colocar no meu rosto e tal, então tem até uma questão de contaminação ali e tal. Luva, que é uma coisa muito individual. Então, para ficar fácil também para a pessoa pensar, algo que é mais usual É algo assim, tudo que ele... Resumidamente, o cinto de segurança tudo que o cinto entra como EPI. No caso, assim, o cinto de segurança, ele entra como EPI, mas não quer dizer que ele tem que ser individual da pessoa. Entendi. Que a empresa pode ter. Eu tenho 10 equipamentos, porque eu tenho 100 funcionários, mas só 10 pessoas no máximo que vai exercer com eles. Entendi. Então é um equipamento que ele é ajustado e ele é externo. E ele é por cima da roupa, não é contato direto com a pele. Sim. Mas qualquer coisa que tenha contato com a sua mucosa, pele, é individual. EPI, tipo, individual. Aquele protetor auricular. Protetor auricular, né? Capacete, luva, avental, bota. Entendi. Toda essa parte é individual. Tá. Você já viu algum caso em alguma perícia de o cara não tá com EPI, ter tido um acidente, aí ele... mas a empresa forneceu o EPI e ele não usou, porque a gente tem muitos casos a gente briga com os funcionários em colocar, a gente faz uma fiscalização brava e aí não tá mas agora a pergunta, obra. A sua fiscalização brava, você tem registro de punição ao funcionário? Tem advertência? Tem advertência, só por não usar. Não, mas assim, tem isso que eu tô te falando. Não é questão da obra ou não. O funcionário seu, quando você vê sem EPI, tem registros? Advertência assinada por não usar o EPI? Uma parte não. Tem um ou outro. Então, se ele se machucar com o EPI, você deixou de fiscalizar. Azar o seu. Não interessa ele ter o EPI se está entregue. Por isso que assim, quando você comprova uma fiscalização efetiva, que você tenha dentro uma punição, que você comprove, está sendo advertido, dia a dia tem um caderno de ronda de 2 vezes por dia, que o técnico de segurança ou alguém da CIPA responsável vai passando, vai orientando, vai sempre, você consegue falar. Como é que se fala? O próprio empregado que tirou, é erro dele. Ele tá sem EPI, eu forneci, ele tinha o EPI, a data do EPI dele tá válido e eu faço fiscalização e ele é treinado. Então aí você joga a culpa para ele, porque também você não tem como pôr uma arma na cabeça para a pessoa usar. E ainda mais vocês que é serviço externo, você não consegue fiscalizar essa parte. Que nem você tem vidraçaria. O exemplo. O cara tá lá na sacada. Tá lá instalando uma sacada. Como você vai fiscalizar se ele tá? Não vai, porque vai ele e vai 2 pessoas, instalador e ajudante. Você não tá usando EPI? Você não consegue fiscalizar. É impossível você fiscalizar essa hora. Para controlar isso daí. Por isso que assim, ele tem que saber que ele tem que usar EPI. Estando lá ou não. Porque a partir do momento que você tem esse controle, eu tenho essa parte, tem que fazer. Eu acho que do ramo de vocês é muito mais difícil porque é externo. A fábrica você consegue controlar mais. Você tem um fabril, eu tô aqui na fábrica, a gente obriga o uso de capacete ali e tal. Sim. De mangote, de luva. Quer uma ideia boa? Vidro. Às vezes você tem os gestores de obra. Isso. Tem algum deles que tem moto? Tem. Então, os de moto, manda ele dando uma passadinha às vezes, que até ele não precisa nem entrar no prédio. Dependendo de onde é o raio da sacada, ele consegue ver. O celular consegue ver e tira a foto. É verdade. Às vezes assim, quando ele chega no lugar, e assim, a empresa de vocês, tem quem entrega a obra? Tem. Ele vai só no final quando tá pronto, né? Só quando tá pronto. Mas, assim, querendo ou não, às vezes você tem quem roda. De vez em quando, vai fazendo, a partir do momento que a pessoa sabe que ele pode estar sendo fiscalizado ou não. Levou uma advertência, levou outra. É porque depois se ele Posso falar uma coisa? E a gente tomar um processo também... A gente vai sair mais caro. Mas a gente tem como... Se a gente fizer o que você tá falando, a gente tem como se proteger e falar assim... Sim, e outra coisa. Quando ele vai pra lá, ele não assina o checklist do que ele tá levando? Sim. Ele assina o checklist, se tá orientado a usar EPI, a utilizar EPI na obra, fazer as coisas? Não. Não. Por que não tem esse documento? Entendi. Tem que falar... Então, isso é importante. Isso é importante, pessoal. Tem que falar lá. Eu anoto tudo que eu vou entrevistando aqui, porque eu aprendo pra caramba. Então, uma documentação de utilização de EPI, né? Sim, tem que entrar
mudar um pouquinho o processo. Eu tinha falado pra vocês um dia que tinha que ir com calma, que é a correria de vocês. Né? Eu falei, um dia que eu vier com calma, eu dou essa força aí pra vocês, referente a como funciona. São dicas. Eu tô te dando. O que eu tô te dando aqui, dificilmente um engenheiro vai te passar. Eu tô te dando o quê? O que eu analiso na perícia. Entendi. O que eu vejo quando é uma perícia trabalhista. Como você é perito, você acha o erro de tudo, né? Querendo ou não, por você ser perito, eu defendo, geralmente eu pego ou a empresa, que aí você tem que às vezes defender o que está errado. Não é que você vai maquiar algo, mas você tenta mostrar que está o certo ao máximo. Entendi. Ou assim, em muitos casos eu defendo o reclamante. O reclamante. Quando é o reclamante, você já analisa tudo. Por quê? Muita coisa, o perito vai lá só olha aquela coisa, só olha aquele detalhe. Um exemplo, eu, como assistente técnico, eu não entrego o laudo antes do perito entregar o dele. Por quê? Se o laudo do perito é favorável ao meu, eu não vou entregar laudo, porque eu vou questionar. Se deu, o laudo dele deu positivo, eu não vou entregar. Pronto. Só que o porém é o quê? O laudo do perito, depois, o que eu faço? Quando eu acompanho a perícia, eu tenho... Eu tenho autonomia. A única pessoa que vai ter autonomia técnica para questionar perante o juiz... questionar o perito vai ser eu. Então, o que eu vou fazer? Eu analiso o laudo dele para pegar erro. Se ele deixou de analisar uma coisa de um jeito, se ele deixou de outro, erro conforme a norma, às vezes um aparelho não está calibrado, ele deixou de fazer alguma coisa, é o que eu vou colocar para impugnar. Só que tem o lado que, se eu entrego o meu laudo antes, como eu vou discutir, eu vou falar X no laudo e depois eu posso querer falar Y para questionar o perito. Por isso, assim, um exemplo, eu faço impugnação, eu não entrego o meu laudo. E eu vejo que, assim, com esse jeito que eu faço, essa parte, o acerto meu é muito maior, a chance de reverter é muito maior. Por quê? O juiz tem o laudo do perito. Você está mostrando um questionamento do laudo do perito. Você não está mostrando lógico que no questionamento eu monto o laudo pericial mostrando a minha visão. Só que a minha visão é baseada em questionar do perito. Tipo assim, eu monto o meu laudo mostrando o que eu quero que o juiz... O que eu acho o correto pela minha análise para estar revertendo. Cara, são temas isso daí que é grandioso. Se a empresa não tomar cuidado, é muito... Eu vou te falar assim, posso te falar uma coisa? Se você não tomar cuidado, dependendo da função que faça a empresa, 15 funcionários entrar com o processo coletivo e te fecha a sua empresa. Fecha a empresa. Porque assim, querendo ou não, às vezes a pessoa tem 4, 5 anos que você não pagou. Até 5 anos você recebe. Imagina o passivo disso. Exato. É muito perigoso. É muito, e dependendo da função ainda, que entre uma periculosidade, aí... Não, isso é importante para cada empresário que está assistindo aqui, entrar em contato e pedir uma visita até de um técnico de segurança, talvez, para ver documentação. Pedir para o engenheiro ir lá fazer a análise, ver se está correto. Fazer análise, exato. Aqui o engenheiro, pessoal. Só chamar, entrar em contato com o Daniel e... É só chamar que o Enzo, tem as redes sociais dele, tem Instagram, manda um direct para mim também no Instagram, que eu passo contato dele, ou no WhatsApp, para quem tiver meu número, porque você é nosso engenheiro, que é pelo CREA, que é civil, mas a nossa parte de segurança do trabalho, a gente tem uma empresa que a gente contrata, só que eu não estou muito satisfeito com a empresa que a gente está contratando também. Tanto é que eu estou fazendo vários questionamentos com o meu ADM, e o Felipe junto comigo está fazendo alguns questionamentos também que são umas burocracias e algumas coisas que a gente está sem um respaldo. Que é até de você ir lá, fazer uma consultoria pra gente de tudo e tal, e talvez até a gente de trocar, né? De empresa para fazer com você. Você faz esse trabalho também de como se fosse uma empresa de segurança do trabalho? O que acontece? Depende do trabalho, eu consigo, exemplo, dar consultoria, fazer orientação. Só que um exemplo... Por questão de gasto, hoje, na pandemia, eu estava alugando sala para abrir. Entendi. Eu fechei o contrato da sala, tudo. Só que eu falei, como engenheiro, eu vou ao cliente, o cliente não vem a mim. Sim. Eu vou ao cliente. Para que eu vou manter uma sala, uma estrutura onde eu vou ter um gasto, não tem necessidade, sendo que eu posso atender? E daí, assim, por demanda de serviço, e assim, muitas coisas, até erro meu, que eu teria crescimento bom para ter, mas assim, às vezes a gente fala que eu penso no crescimento de um lado.
O crescimento tem que me trazer um bom ônus. Sim. Não adianta ele me trazer meio ônus que só vai ser dor de cabeça. Exato. Tipo assim, às vezes eu vou eu vou contratar funcionário, vou ter um fixo custo e vai então, ganhando mesmo. E como paga? Então Exato. é um lado que eu penso muito nisso, porque... É o lado do empresário, né? Então, só que assim, com a questão de consultoria, eu tenho um exemplo. Eu trabalho com medicina de saúde Então, ocupacional, o trabalho. toda essa parte. No caso vidraçaria, eu consigo atender muito, por quê? Vidraçaria não tem uma quantidade de funcionário fixa alta. Vidraçaria não precisa ter o técnico, dependendo do tamanho, não precisa ter o técnico lá, né? Quando não precisa ter o funcionário fixo, eu consigo atender. Entendi. Mas se precisa ter fixo, e já outra coisa, SESMIT é proibido terceirizar. Técnico de segurança do trabalho, ele entra como funcionário do SESMIT. Então ele não pode ser terceirizado quando a empresa é obrigada a ter um dentro do seu quadro profissional. Que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina Sim. do Trabalho. Eu tô Pode anotando ser... tudo que você tá falando aqui, Sim. né? Então, essa parte, um exemplo. Depois eu vou analisar o KNAI de vocês, eu te passo isso em office, se seria ou não, mas eu creio que não. Tá. Beleza. Pelo número... Não, depois Só você vai fazer uma consultoria. Já tá marcado aqui. Você Sim. precisa fazer uma consultoria pra mim. A gente marca um almoço lá na empresa e você já fica umas 3 horas lá, passa amanhã lá pra Não, você achar sim. tudo que é erro, tudo que é problema e tal, e fazer um relatório pra mim pra gente entrar em um... E eu vou te falar, sabe, passar uma coisa? Isso te gera, às vezes, economia, porque eu vou te falar. Muita gente entrega o EPI, mas não sabe controlar, não sabe conservar e não sabe a coisa. O desperdício de gasto. A limpeza do EPI, por exemplo, o EPI, né? O óculos, por exemplo, a protetor auricular, a limpeza dele é obrigação do empregado, né? Que tá usando ali, da pessoa que usa, né? Mas ele tem que ser orientado, treinado a estar sabendo como limpar adequadamente. Entendi. Não é um exemplo. Não é dar um EPI na mão do cara e não é tchau, dar um obrigado. EPI, vai achar que tá sujo, vai jogar um querosene ali e depois vai pôr no ouvido. Achar que limpou com querosene e vai pôr no ouvido. Entendi. Então, tipo assim, e não é falando, a gente quando tá falando de mão de obra, tem gente que tem o discernimento do que faz, tem gente que faz o que vem na cabeça. Então tem que ser tudo escrito A mais B pra você estar respaldado. Caramba, é tenso, é tenso. Sim. E o nosso país acho que é o país que mais tem norma no mundo. Por exemplo. O Brasil e o México são um dos dois. O Brasil tem até mais. Então, o Brasil nessa parte... Acho que o Brasil é o campeão do ranking de normas em todos os sentidos. Eu vou dizer assim, eu como engenheiro, muita coisa inútil, muita coisa está sendo mudada, está sendo atualizada. Que a gente tem que ser sincero. Sim. Porque tem muita coisa, igual assim, tem NR que já deixou de existir, tem as novas que vêm, mas tem porque ela, quando, se eu não me engano, eu não vou querer falar besteira, mas se eu não me engano a NR1 ela deixou de existir quando montou o PGR, se eu não me engano. Eu acho que eu vi uma coisa assim também. Então, assim, eu posso estar errado, porque não é tanta coisa para falar, mas eu creio que a NR1 ela não tá mais, perdeu a validade dela. A NR7 teve mudança, a 9, porque a 9 era do PPRA. Ela mudou, que ela passou a ser do PGR. A 7 mudou algumas coisas do médico também, teve mudança. Ó, então assim, ó, eu fiz algumas anotações pelo que você falou, que uma empresa, o que uma empresa tem que fazer? Primeiro ela tem que conhecer e cumprir as NR. Aí ela tem que promover ali com a galera, os riscos ocupacionais. Ela vai ter que implementar e manter, né, que é o PCMSO lá, o PGR agora, que eu falava PPRA. É um ambiente do trabalho seguro. É um ambiente de trabalho seguro. Aí depois disso, aí tem que fornecer para o funcionário, ó, gente, fornecer o EPI, aí capacitar, né, criar a comissão lá, o CIPA. Não é isso, ó. EPI é simples, tem que lembrar 5 coisas. Fornecer, registrar, treinar, fiscalizar e punir. 5 etapas. Fornecer, registrar, 5 etapas. Capacitar. Fiscalizar e punir. Fiscalizar. E punir quando necessário ou não. Que querendo ou não, as pessoas não tem jeito. O Brasil só aprende na punição. É. Por isso que existe muita norma, porque a norma ela não é lei, mas ela tem força de lei na hora de um perito. Então, entendeu? A questão da... Não é nem assim, eu vou te contar o caso da semana passada. Eu entrei dentro da... Eu fui na Mercedes fazer uma perícia, que foi até... Acho que o Felipe tava falando comigo. Ué, você consegue ver uma documentação? Eu falei, Felipe, eu tô aqui na Mercedes. Até mandei a localização, falei, tô aqui na Mercedes fazendo uma perícia. Chegando lá, o funcionário da Mercedes, que era uma empresa terceira que trabalha dentro da Mercedes, o funcionário da Mercedes. Você não pode tirar foto pro perito. O perito olhou, eu falei, meu amigo, única pessoa, por lei, eu não posso.
Dentro, um exemplo, eu posso tirar... Por causa do compliance da empresa, né? Então, por causa, assim, por questão de tecnologia, de tudo... Sim, sim. Por norma, segredo o perito... industrial. Segredo industrial. Isso. O perito pode. Eu, como assistente técnico, já não posso. Entendi. Um exemplo. Eu posso entrar em... Eu, como assistente técnico na perícia, eu posso entrar em todos os setores que eu achar necessário. Eu posso ir e vir como perito. A única coisa no segredo industrial é que eu não posso tirar foto, porque eu não sou uma pessoa... Querendo ou não, o perito é pela justiça, então ele tem toda a parte que ele tem que manter o segredo. Sim. Resumidamente, funcionário da Mercedes. Não vai tirar foto. Eu falei, meu amigo, o perito, antes do perito falar, eu falei, meu amigo, por lei, ele pode e vai tirar foto. Ele, não pode. É segredo industrial. Eu falei, chama qualquer supervisor ou chama um advogado seu da empresa, que vocês estão orientando errado e tal, infringindo a justiça. No caso, eu como assistente técnico, ele como perito. Empresa? Eu tava pelo reclamante. Só que a foto ia ser favorável ao cliente que eu tava. Tá. Então, assim, Entendi. eu briguei nesse sentido, por quê? Eu sei que o perito precisava tirar foto do local. É o lugar onde ele operava bombas de diesel, teste dos motores de diesel, e ele fazia manutenção em bomba. Diesel, combustível, inflamável, periculosidade. Ele não recebia nada disso em 5 anos de empresa. Nossa. Então, imagina, 40% em cima. Em 5 anos. Mas, resumidamente, levamos lá, ele deu até briguei junto, o cara chamou o advogado, mas tem segredo industrial. Eu falei, meu amigo, procura sobre os direitos do perito. Aí ele falou, não, então só o perito tira. Eu falei, eu não pedi pra tirar foto em nenhum momento, Exato. porque eu vou usar a foto do lado do perito. Exato. Mas é engraçado essa parte. Muitas pessoas, o perito tem acesso dentro da empresa ao local que ele quiser. Então não dá pra esconder. Não, querendo ou não... Se ele eu esconder no quartinho algumas coisas lá, ele pode Não, falar ele assim, pode... eu quero abrir o quartinho Sim, pra... é assim, eu trabalhava na empresa que tinha os quartinhos onde guardava diesel para limpar a peça. Caralho. Diesel, Não thinner. pode, né? Produto Dependendo da dessa forma. quantidade... Então, a sorte que quando foi, tinha 3 litros no lugar guardado. Não Por estava em causa do excesso. risco ambiental, né? Não tem o risco de... Não é nem isso. Explosão. Explosão. Dependendo da quantidade de combustível armazenado no lugar, vira periculosidade. Então, no caso assim, o perito pode falar, abre isso. Eu quero que abre. Se não abrir, eu quero. Senão ele vai colocar, a empresa está infringindo a perícia, não tá. Aí já vai dar o quê? Perdida a causa para a empresa. Caraca. Então você não vai falar não. A partir do momento que você falou não, você está omitindo. A partir do momento que você omitiu, você é culpado. Ponto, perdeu. Então por isso que a empresa não pode negar. Nossa justiça ali é o Ministério do Trabalho que cuida dessas... Antigamente é o Ministério do Trabalho, que foi aderido pelo Ministério da Economia. Ah, tá, é verdade. Agora Foi, então, o Ministério do Trabalho. Entendi. Assim, é uma pasta do Ministério da Economia que virou uma pasta. Antes eles eram o Ministério do Trabalho, virou uma pasta. Só. Exato. O que eu ia te perguntar agora sobre responsabilidades civis de engenharia civil, de obras, etc e tal. A gente sabe, é sabido no Brasil que existem muitas reformas, muitas construções que o pessoal não contrata um engenheiro, não contrata um arquiteto, ainda mais casas básicas aí, eu digo casas mais... A casa da minha mãe, por exemplo, minha mãe foi lá e fez uma laje, subiu um sobradinho lá pro meu irmão tá morando lá, tem engenheiro. Quando tiver filho vai fazer o terceiro andar pro engenheiro. Não, eu falei assim, o que você tá querendo fazer? Não, pra vocês morar tudo aqui em cima de mim. Eu falei assim, não, mãe, não vou morar em cima. Depois a gente vai alugar tudo isso daí. Então, não inventa. Eu falei assim, a senhora contratou algum engenheiro? Não, contratei um engenheiro pra entrar na prefeitura. Tá, mas ele fez uma planta, fez o estudo, fez isso, fez aquilo. Tem um cálculo, tem um arquiteto aqui. Não tem. E muitas construções no Brasil são assim hoje. Eu acho que assim, você tem... Acho que até 80% no Brasil é tudo irregular. Caraca, olha... Então, e vamos falar uma coisa resumidamente. Pra você ter ideia, até a única prefeitura que eu vi cobrar isso é a prefeitura do Guarujá. Que ela é um pouco mais rígida em algumas fiscalização. De resto, até uma reforma de apartamentos teria que comunicar à prefeitura, entrar com pedido da sua obra na prefeitura. Que é reforminha de... Até qualquer reforma que você faça, você teria que entrar. Caraca. E ninguém entra. Isso é uma regra? É uma regra? Uma regra, porque é uma obrigação. Não, é obrigação da prefeitura. É obrigação... Não, é lei. Se eu for aumentar a parede do quarto, fazer outra parede, mesmo que você mora em apartamento, a reforma de apartamento teria que comunicar. Caraca. É que assim, aqui no Brasil nada funciona. E se eles quiserem fazer algo correto, é só eles atrelar que assim,
acho que 80% das reformas hoje de apartamento precisa de RT. Uhum. Mas para obra de reforma, você precisaria da prefeitura estar ciente, você tem que entrar com pedido de reforma. Sim. Se as prefeituras atrelassem a questão do quê? Notificação perante RT, ou assim, fizesse pelo menos... ninguém vai fiscalizar, mas que tenha essa questão do quê? De notificação, um sistema que funcione online, que você faça uma coisa sem tanta burocracia. Sim. Eu entendo que assim, a dificuldade de muitas coisas ninguém faz pela burocracia e por não conhecer. É que nem você pega assim, hoje em dia, os síndicos, para ele RT basta. Ou não tem nem noção de como é preenchida, não tem noção. A pessoa faz o que quer, como quer. Exato. Meu, é só um papel que... É um papel que ele fala só para respaldar, mas ele não tem nem noção do que ele tá fazendo ou não de RT. E eu te falo, tem gente picareta nesse Brasil, Tem. porque eu já peguei, ó. Isso aqui que aconteceu comigo em Brasília. Eu fazer a reunião de condomínio, falar o que é o correto, pedir para todos os condomínios, mesmo que não compre com a minha empresa... na Assembleia, fazer a divulgação na do Assembleia, serviço correto. fazer a divulgação de... Olha, tem que ter a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro civil, para ele ver o cálculo, para ele verificar a sua varanda, para você, como cliente, como usuário, ter um respaldo também, uma segurança que seu serviço foi bem feito. E aí... Uma empresa, não sei se era uma empresa, se era um cara, emitiu uma RT e aí depois ele pegou essa RT e ficou editando a RT, falsificando a RT. Sim. É um crime, né? Ele É um fez crime. E a gente viu que o síndico não... Quem descobriu isso foi porque deu um problema na obra e aí foram puxar e a RT era falsa. Mas o síndico recebia, o porteiro recebia lá, que é a obrigação de a gente deixar uma na portaria, uma via com o cliente, e o síndico não buscava lá no CREA. Eu tenho como ver se a RT é verdadeira ou é falsa. Explica pra gente sobre isso daí. Então, é só entrar no site do CREA, consulta de RT ou profissional. Um exemplo, eu te passei meu CREA, você quer saber se eu sou profissional ou não registrado? Se você existe. Pelo meu número do CREA, você vai conseguir puxar. É tipo CRM do médico. Sim, você vai ver se eu existo e se eu tô ativo. Que é o engenheiro, se existe e se tá ativo também. Sim. Tem isso. O que seria... Como é que você é um engenheiro e não tá ativo? Me explica. A pessoa não paga mensalidade, eu baixa do registro no CREA, não tá ativo. Igual eu tenho meu número de CREA hoje, eu vou lá, eu pauso o meu CREA para não pagar anuidade. Uhum. Eu não posso exercer a função, eu não tô ativo. Quem não paga o CREA não pode exercer a função. Não, você tá inadimplente, ele... É porque você não tá com órgão fiscalizador. Ele amarra, não tem jeito. Ele amarra. Querendo ou não, eu sou engenheiro, mas é um dos piores órgãos que existe, o CREA, porque é uma arrecadação milionária. Que você não vê um benefício para vocês. Pra você ter ideia, por dia eu fiz um levantamento básico. Às vezes o CREA chega a emitir mais de 30 mil RT num dia. Faz a conta... reais? Não, 96 tá? E pouco. Fazer uma conta básica, milhões. Calma aí, 96 reais. Quantas RTs? 30 mil? 30 mil. 30 mil. Dá 2 milhões e 880 mil reais de arrecadação por dia. Então, faz a conta vezes... 10 dias, 28 milhões. 20 dias... O CREA um exemplo. Milhões. O CREA São Paulo tem um arrecadamento de mais de 100 milhões por mês. Caraca. É muito dinheiro para pouca coisa. Cara. Pra um sistema horrível. Pra não investir num sistema... Acho que até o site é ruim. Não, o sistema é horrível. Igual assim, essa semana inteira eu não conseguia fazer RT e pagar porque tava sem sistema de pagamento. Putz. E daí, tipo assim, você tem que printar a tela e mandar para um cliente falando, não consigo fazer seu serviço por isso. Tem o que acredita, tem o que não acredita, mas até aí... E outra coisa, eu acho que o Brasil é muito complexo. Por quê? Isso acontece com o CRM, então, Daniel, acontece com o CRO, que é de dentista. Vamos entrar num detalhe muito legal. Pra você ter ideia. Eu posso fazer PPR, como eu te falei, do PGR. Uhum. O médico faz PGR. Eu faço PGR. O médico não precisa pagar para ninguém para emitir o laudo. Ele vai e faz, assinou, acabou. Uhum. O meu laudo tem que pagar e tem que emitir RT. Pra você ter ideia, o meu laudo é mais caro que o do médico. Por quê? Eu preciso emitir uma RT. Mas para que isso? Sendo que o laudo eu fiz. Se você já é um profissional. Se eu sou um profissional. Por que o médico não tem? Teoricamente, teria que ser o Ministério do Trabalho ter uma taxa para emissão desse laudo, se fosse.
Onde quem emitiu o laudo paga uma taxa. Sim. Mas por que o engenheiro tem que pagar e o médico não? E o laudo é a mesma validade. É a mesma coisa. E trabalho, exemplo, eu presto serviço às vezes para a empresa. Tenho parceria, depende do laudo. O médico assina, não vai precisar da minha. Mas como eu faço, eu gosto de fazer a coisa correta, eu emito junto, porque... Para não ter, mas se tem a assinatura do médico, não precisaria ter a questão da RT. Se tem a minha, só precisa. Tudo que eu assinar, precisa de RT. Tudo que eu assinar como engenheiro... Não, e a gente teve um problema que você resolveu para a nossa empresa, de uma obra, que é o que eu estava comentando. Por exemplo, o médico tem o CRO de Minas e tem que ter o CRO aqui, o CRM de São Paulo. E o CREA, você tem que entrar no CREA do Rio, entrar no CREA do Paraná. Não é entrar. Pra você ter ideia, eu quase te mandei uma mensalidade para você pagar. É que eu consegui não pagar do Rio. Porque eu olhei no COFEN, que é a parte do federal, do CREA. Conselho de Engenharia Federal. No caso, o que ele faz? Ele fala, se você paga num dos 27 estados, você não precisa pagar no outro. Você pode pedir o visto. Só que um exemplo, o Rio de Janeiro veio me cobrar a anuidade. Eles são espertinhos, né? Daí assim, eu mandei para eles, eu falei assim, eu tenho paga pro São Paulo. Pra você ter ideia, eles quiseram que eu mandasse uma certidão que eu tava com minha quitação aqui com São Paulo para não me cobrar. Queriam até me protestar no Rio de Janeiro por não pagar anuidade. Caramba, velho. Dessem todas que tem. E fora assim, pra... Curitiba também, então, por exemplo, que você vai fazer pra gente. E é assim, eu vou falar, depende, se eu não me engano, acho que do Sudeste para baixo não. Mas tem lugares do Norte que não faz online. Se você pegar um serviço, eu vou ter que ir lá para me registrar. Não faz o registro online para eu pedir visto e poder assinar por eles. A de Recife faz, será? Não sei. Porque senão você vai ter que ir lá pra Recife, eu tô com obra lá. Então, aí é bom. É bom que eu já fico em Noronha. Já fico... Tudo pago pra mim. Mas assim, tem CREAs que não funcionam. Então, eu acho que o Brasil é muito engessado com relação a isso, cara. Não, que nem eu falei, é complicado. Mas é muito no Brasil, os órgãos não faz o que tem que fazer. É uma máquina de arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro e não faz o que tem que fazer. É ruim. Sim. A entrega é ruim. É por isso que muita gente até foge pra legalidade, pra ilegalidade, entendeu? Olha lá. Eu arrumando polêmica com o CREA. Bora. Não, mas a verdade... A verdade tem que ser dita, entendeu? Não, mas é que esses dias que eu não conseguia, eu fiquei assim, pra você ter ideia, eu fiquei 5 dias sem CREA pra trabalhar. Então você tem 22 dias no mês de trabalho, você ficou um quarto do mês sem trabalho. Daí assim, eu liguei pra moça e falei, então, e os dias que eu trabalhei, vai me descontar da minha anuidade? Ué, eu fiquei sem sistema, vocês ficaram que o CREA, ele foi hackeado. O aplicativo do CREA foi hackeado, teve vazamento de dados, isso no final do ano passado. Caralho. Até eles resolverem isso, você ficou quase que entre 15 e 20 dias que o sistema vinha, voltava, caía, você ficava sem acessar. Daí eu falei, um mês. Daí eu falei, e aí, como é que faz? Vocês vão me dar o desconto? Não dá, nem tem. Tanto é, pro CREA eu já comprovei o exemplo. Que a RT eu paguei em duplicidade. Por quê? Tem uma maneira que você paga no cartão de crédito, tem a maneira que você paga por boleto. É que você faz um cartão mais rápido pra gente. Sim, depende do que for. Até o seu cartão, às vezes, pra agilizar quando eu tô com muita pressa. Não, para agilizar eu consegue essa parte. Aí você faz isso daí. Mas assim, resumidamente, teve uma que, por problema, eu paguei no boleto, o CREA não constou o boleto. Deu 2 dias, não constou. Eu paguei novamente. Eu mostrei o comprovante das duas coisas. Eu paguei 2 vezes, a mesma coisa. Eu mostrando que eu paguei 2 vezes. Indeferido. Daí até foi pra atendente do CREA. Engraçado, né? Vocês vão juntar. Imagina quantas não acontecem em duplicidade. O que faz? Quem divide esse caixa no final do mês? Porque é difícil. Porque como você comprova? Se a duplicidade não entrou, quem divide? A pessoa ficou quieta no telefone, mas... Mas você não conseguiu rever? Não. Eu tenho 5 vezes que eu entrei, a 5 indeferida. Alô, CREA, ó. Tá vendo? Não, mas não tem jeito. Isso aí é... É bom que você tá metendo a boca mesmo aqui. E se eles acham ruim, aí eles provam que eles estão certos agora. Achar ruim me paga primeiro para poder. Exato, mostra que tá certo, né? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver qual é a minha próxima pergunta. Vamos lá. Eu fiz tanta... Você tava fazendo sobre a parte civil, né? Que você entrou sobre a responsabilidade, a gente voltou pro CREA e... Responsabilidade civil, vamos lá. Ó, eu tenho uma dúvida aqui. Você falou que é obrigação eu fazer uma obra
e eu ter o morador fazer a obra e ter um registro ali no CREA e tal. Mas as empresas de serviço também têm as obrigações, né? Então, quando ela entrega um serviço, quando ela vai fazer uma sacada, quando ela vai fazer uma cobertura, quando ela vai fazer serviços de obra, em uma obra, a gente precisa também ter a nossa responsabilidade técnica, que é a nossa anotação de responsabilidade técnica, Sim. no caso a RT. Explica pra gente até que ponto é minha obrigação, qual o tamanho, se o cliente emitir a RT, isso me safa, se ele emitir a RT, contratar você para emitir a RT dizendo que eu vou fazer o serviço, resolve, não resolve, como é que funciona essa parte? Porque a gente tem uma briga no nosso setor com relação a valores. E aí o cara fala assim, não, eu tenho um tio engenheiro. Sim. E aí, meu tio engenheiro emite a RT, então ele vai vir aqui, vai conferir seu serviço e aí dá desconto. Eu acho que pode ser feito, mas eu não sei se pode realmente ser feito. Eu queria que você explicasse isso daí pra gente, na prática, como é que funciona. Se o cara realmente for lá conferir a obra, fazer da forma correta, entendeu? Explica pra gente sobre isso daí. Então, Daniel, existem duas formas. Ou a RT é contratada por pessoa física ou pessoa jurídica. Tá. No caso, quando eu sou responsável técnico da sua empresa ela é registrada no CREA como eu sendo responsável técnico. Quando A gente paga a mensalidade do CREA, não? paga anuidade, A gente paga pagou também? esse ano. A minha empresa paga? Claro, você é registrado no CREA, sua empresa. Tá que pariu. Pagou, mas já terminou. Foi 6 vezes que a gente fez. Mas daqui a pouco vai vencer de novo, né? Ano que vem tem de novo. Então, E quanto que é? Você sabe? se eu não me engano, a da empresa sua foi 890. R$890 eu pago não no me engano. CREA. Beleza, só Pro pra CREA. estar a minha empresa registrada no CREA. Sim, só para estar sua empresa, mas assim, um exemplo, a RT da sua empresa, ela se torna diferente de outra empresa. Porque em cima, como empresa contratar, não é como contratado, em cima vai aparecer o nome da sua empresa como empresa registrada no CREA, quando emite para sua empresa. Entendi. Entendeu? Isso eu vou te falar. Hoje no CREA, você que conhece melhor que eu, quantas empresas de vidraçaria tem em São Paulo? Por cima. Por cima aí, eu chuto aí pelo menos em São Paulo, aqui na capital, umas 4.000 vidraçaria. Grande São Paulo, tudo 10. Total, vai. Eu tô falando cidade. Não, tudo, estado. 10 mil. Ou até Pra mais. você ter ideia, registrada no No plano CREA autônomo. hoje, das vidraçarias, sabe quantas estão? Sei lá, umas 1.000. Não, acho que 26. 26 empresas só. Registrada no CREA como... E toda empresa que presta serviço na construção civil, empresa que tem que ter um responsável técnico, tem que ter registro no CREA. Um exemplo, empresa de pintura predial, empreiteira, tudo isso teria que ter. E não tem. Caracas. Não tem. Não tem jeito. Um exemplo... Cara, então vamos dizer que a gente tem 30 empresas registradas no CREA, 30 vidraçarias. Sim, não, vidraçaria 30. Eu consultei pelos nomes. Por exemplo, eu fui pesquisando vidro, glass, vidraçaria, os termos. Na contagem chegou a 30. Caramba, de um mercado aí que a gente tá falando no estado de 10 mil. 10 mil empresas. Caralho, que louco isso, hein? Não, sim. Então, assim. E você falou um negócio legal, hein? Que isso aí é até um argumento de venda. A nossa empresa é registrada no CREA. Sim. A nossa empresa. Quando vai reclamar do seu preço, você fala assim: vê se o orçamento do concorrente, se a empresa deles é registrada no CREA. Pede o número do registro de CREA deles. Então Vocês têm o número de registro? De CREA. Tem. É 24, alguma coisa tem lá. Eu tenho, Legal, depois eu passo. Mas vocês legal. têm um número de... Tanto eu briguei com o Felipe, seu sócio. Eu falei, Felipe, o que você está montando no seu site? Tem lá. E tem X, Y e Z. Cadê que sua empresa é registrada no CREA que não tem aí? Pois é, bicho. Ele foi lá e pediu para colocar. Eu falei, tem que pôr. É igual assim, às vezes é que nem falo. No seu laudo, tem que vir embaixo esse descritivo. No seu laudo, no seu orçamento. Porque já vai ver o porquê, já a pessoa que tiver noção vai ver o porquê do custo. Ó, número do CREA da minha empresa, número tal, registro. Mas assim, quem tá olhando o seu laudo vai valorizar mais seu orçamento. Então, seu orçamento vai falar assim, o porquê? Eu tô contratando o João da esquina e tô contratando você. Qual a diferença? Ah, você só tá me falando. Mas você já mostra lá.
Você coloca, a gente faz um bem bom. A partir de segunda-feira, todos os meus orçamentos vai ter o número... A empresa registrada não quer, pode ter que quem consultar, assim, não vai ter dados. Vai ter o mesmo dado que você tem o CNPJ. Qualquer um consulta. Se colocar SEV, consulta todos os seus dados. Não, mas eu vou colocar lá o orçamento, colocar o registro no CREA em todos os orçamentos. Deixar empresa registrada, número do registro no CREA. O número de registro, consulte. Sim. Isso agora virou um argumento de venda foda. Mas é assim, vocês que às vezes pegam orçamentos maiores, essa parte que você vai diferir do outro. E você vai pegar assim, são poucas que tem. E eu vou falar, dessas 22, eu creio que 15, é 22 ou 27. 15, 20 é porque dono, sócio é engenheiro. Aí ele aproveita e registra a empresa dele. Entendi. São poucas que tem engenheiro no quadro de funcionário. Eu tenho funcionários engenheiros, mas eu prefiro não misturar que eles fazem outras funções. Eles não fazem a função de engenheiro civil exatamente ali, ou de engenheiro de segurança do trabalho, no caso. Por isso que eu prefiro até a gente ter o nosso contrato, se fez um preço ótimo pra gente. Acho que a parceria é duradoura, pra falar a verdade. Agora, eu queria que você explicasse pra galera que tá assistindo a gente tá pegando a reta final aqui de... Eu sou uma empresa pequena. Eu tenho condições de contratar o Enzo? Eu tenho condições de ter o Enzo registrado aqui na minha empresa como meu engenheiro? O Enzo dá consultoria técnica ou consultoria por projeto em ART. Como é que é o seu trabalho na prática aí para as empresas do setor? Eu vim através de uma empresa do setor, que é o Thiago Ortega, da Prevent Glass, que é um parceiro nosso, cara super gente boa, um amigo meu pessoal. Ele indicou você. E aí falou assim, o Enzo cuida lá do Thiago, faz obra para ele, faz algumas RTs para ele também, acompanha as obras da Prevent quando é necessário. Ele começou a pegar muita obra grande também, então faz muita infiltração de sacada, tem muita qualidade com isso. E aí a gente se conheceu. E aí o Felipe veio, conversou comigo, acho que o primeiro contato seu foi com o Felipe. Foi. E aí... porque é mais parte burocrática, eu tô fora, entendeu? E aí você deu uma forma de contrato de ser o engenheiro da empresa e tal, e cara, eu achei isso sensacional e a gente se profissionalizou. Foi mais um degrau que você mudou a nossa empresa, a gente é uma empresa que agora a gente tem um engenheiro registrado no CREA. A empresa não é nem um engenheiro, sua empresa é registrada no CREA. Então, sua empresa, por lei, pode exercer serviço de construção civil. Caralho, sua engenheira, por lei, pode instalar sacada. Por lei, tá liberada. Tem um órgão que é responsável para olhar sua empresa, que é o CREA. E tem um Enzo engenheiro que assina por nós, né? Para nós. Porque também a empresa tem que ter um engenheiro. Não adianta você O que acontece, Daniel? Então, na prática, como é que funciona isso? Como é que as pessoas que estão assistindo a gente conseguem contratar o Enzo? Consegue chamar para você ir lá visitar a empresa dele, talvez? Me dá uma geral para a galera. Então, o que acontece? Para contratar... O CREA, ele tem algo correto. Empresa registrada no meu CREA. Que um exemplo. Você tem o registro no CREA, mas você não tem acesso ao CREA. Sim. Eu tenho acesso ao CREA da sua empresa. Que é assim, ao fazer as coisas. Você não tem. É um acesso pessoal meu. Entendi. Porque você precisa de um profissional para ligar. Um exemplo. Eu, como engenheiro, minha pessoa física que faz o CREA para sua empresa. Eu não posso ser uma pessoa jurídica. Eu tenho empresa, mas não posso fazer pela minha empresa. Por quê? Quem é responsável pelo CREA é um engenheiro, uma pessoa física, não uma empresa. Ah, tá. Entendeu? Não pode ser 2 CNPJ, um CNPJ não. cuidando de outro CNPJ. Então, não pode, no CREA não. E um exemplo, eu como engenheiro, eu posso no máximo ter 3 empresas dividido carga horária. Um exemplo, na sua empresa, eu fico lá durante a semana, tem os dias que eu compro as 4 horas diárias, que eu vou na parte da manhã, eu fico lá. Geralmente, das 8 ao meio-dia, que é o horário do almoço, eu cumpro as minhas 4 horas na sua empresa, por isso que tem lá. E o CREA, ele coloca uma estimativa máxima para o engenheiro, que ele sabe que não consegue mais que isso. São 12 horas diárias de trabalho. Entendi. Então, no máximo, exemplo, o seu é o mínimo que tem, que é 4 horas. No máximo, seria 3 empresas de 4 horas que pode trabalhar, mas que isso você não pode. Só que eu posso dar consultoria, eu posso analisar projeto, eu posso fazer essa parte...
Até depois do horário comercial, né? Não, isso daí que eu posso fazer como pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, isso. Dos clientes. O que acontece? Muito cliente fica assim, primeiro pergunta no lugar, vocês não precisam de RT não, né? Ele não sabe o quanto ele está denegrindo o serviço dele e por um valor pequeno, ele deixa de perder uma indicação, ele deixa de ser algo mais sério para ele, deixa de ter lucro. É engraçado. Vamos falar, quem vai indicar uma pessoa que está te perguntando, se não precisar da RT, eu te dou desconto. Quer dizer, então, quem não trabalha correto, ele só dá RT, só vai consultar um engenheiro, só vai falar com o engenheiro quando é obrigatório. Então, nisso, perde serviço. Sim. E assim, muita empresa pequena, começa pequena, fica pequena e termina pequena. Mas por quê? Pela mentalidade de falta de escassez, expansão. É escassez. Eu falo assim, tem mercado para todo mundo. Trabalha correto, que você não vai precisar negociar preço. Trabalha bem, que a partir do momento... Quando você tem um serviço bom, você tem indicação. Daniel, você vai... A partir do momento que você é indicado, ninguém vai olhar seu preço, vai olhar o seu serviço. Sim. Então, quando é tudo correto. É verdade, mas você fica dando essas partes, você faz o serviço uma vez no lugar. É assim, tudo gente, eu falo que é ignorância. Quando a gente é ignorante, desculpa o termo, que às vezes tem gente que vai achar ruim, eu sou ignorante em vários assuntos. Eu era ignorante com relação a isso, porque eu achava que era muito caro, não ia compensar. Só que aí o Felipe falou assim pra mim, mas agora a gente tá fazendo construtora e aí a gente vai... até as obras pequenas a gente vai emitir RT de tudo, que a gente vai fazer o correto. Sim. E aí isso daí traz mais profissionalismo pra gente e a gente consegue até vender mais. Daniel, vamos falar a verdade. Se você tem um problema que você está emitindo RT depois, você deu um problema na sua obra, o problema pode ser resolvido, a construção civil está sujeita a problema. Você não emitiu uma obra de uma coisa simples, envidraçamento de sacada. Deu um probleminha, caiu no síndico. Cadê RT? Ou não tem, ou não tá? Como esse síndico vai indicar? Primeira coisa do grupo do condomínio, tal empresa não está trabalhando correto. Exato. Às vezes pode acontecer o problema? Pode. Mas você tendo tudo certo, você resolve. Sim, exato. E é igual você estava falando uma vez. Você perguntou aquela hora, eu não respondi. A pessoa pode contratar o tio dela para fazer a RT dela? Pode. A RT de reforma. Um exemplo, a RT pode englobar mais de um serviço. Só que assim, a RT é por pessoa física. A pessoa está contratando pro apartamento dela, a RT como pessoa física. Eu já vi cliente falando assim, não, eu vou contratar aqui para 5 moradores, a gente vai fechar pro prédio inteiro um RT só. Não dá, né? Não dá. Não pode ser porque é individual a obra. Entendi. O que pode ser um exemplo? Sua consultora inteira, né? Não, se o prédio inteiro fechar com a sua empresa para fazer todos os apartamentos, aí beleza. Se eu consigo fazer uma RT predial, Entendi. Mas vou identificar todos. Mas por apartamento não pode. É por obra. Entendi. Show. No caso assim, a pessoa pode contratar, um exemplo, o engenheiro, que assim, às vezes a pessoa está fazendo a obra da casa dela, que já tem um engenheiro que fez a RT da obra. Só que eu vou falar uma coisa, o engenheiro vai colocar lá envidraçamento de sacada. Tá, mas quem vai estar lá? Quem vai fazer? Ele está se respaldando por algo que ele nunca viu? Ele nem visitou. Ou não conhece a empresa. É isso que eu tô falando, ele não conhece. Igual assim... Eu vejo muita gente arquitetos e engenheiros que vendem RT, falando real mesmo aqui, o português claro, assim, o cara não conhece a empresa, eu já vi até anúncio em grupo de WhatsApp, vendo a RT para condomínio, tal, R$250, entendeu? O cara prostitui a profissão de vocês. Sim, mas é complicado essa parte. Eu até, assim, um exemplo. O mínimo que você tem que saber, que nem a pessoa quer fazer uma RT de obra, você vai saber sobre a obra da pessoa. Quando ela fala, preciso do envidraçamento de sacada, eu falo, peraí, eu vou te indicar 5 empresas. 5 que eu conheço o serviço. Essas 5, se você fechar com uma delas, eu consigo colocar. Valor, resolva com a empresa. Exato. Orce com a empresa. Só vou precisar saber se é uma delas. Se não for, eu não faço. Por quê? Como você vai fazer de algo que você não sabe? Você não conhece. E eu falei pra ela, e outra coisa, você tá errada, por quê? Quem vai te fazer o envidraçamento, ele que tem que fornecer RT, não é você fornecer pra ele. Tipo assim, a banana tá comendo macaco. É isso. Tá invertendo toda a situação. Do cachorro. Sim. Mas é isso mesmo. É isso. Cara, queria agradecer. Sim. Passa rápido, né? Viu? Passa, não. Você tava nervoso, agora tá tranquilo. Não, que assim, bate-papo, velho. É que nem... Não. Entrou na parte, que nem eu te falei, da parte de segurança do trabalho, entrou na parte... Tipo, é que nem eu te falei, você mandou pra mim algumas perguntas. Eu falei, Daniel, vai perguntando, porque essa parte eu sei. É que eu te falei, não vai adiantar.
Eu não vou tentar decorar algo para responder, porque fica algo engessado. Eu tenho um monte de... eu mandei acho, um monte de perguntas pra você, porque eu falei assim, eu tenho tanta pergunta, tenho tanta dúvida e tal. Não, eu te falei assim, quando eu chego aqui, em 5 minutos eu te falei, pergunta mais ou menos isso, e eu vou te respondendo. É isso aí. Porque não vai adiantar. Não adianta a gente querer responder o que tá escrito. Não dá. Não vai virar um bate-papo. Exato. Pessoal, hoje a gente teve o nosso engenheiro civil da empresa, o Enzo Scavone. Eu queria que ele desse as últimas palavras. Antes disso, eu vou só agradecer os nossos patrocinadores que passam aqui na tela. Tiagão, foi um bate-papo muito legal. A gente tem uma... A gente vai aprendendo, né, com os erros, né, com os problemas. Graças a Deus a gente não teve nenhum erro civil para aprender isso, mas a gente teve a oportunidade de conhecer o Enzo e conseguir fazer com que ele seja o nosso engenheiro. Agora a gente está com uma obra em Curitiba, ele entra lá no CREA e resolve uma obra do Banco Central, uma burocracia desgramada, né, isso? Nem me fala, né, isso? Então, assim, agradecer aqui o pessoal. Primeiramente, nossos amigos da PV Beneficiadora, www.pvbeneficiadora.com.br, nosso Instagram aqui, @pvbeneficiadora. O responsável por ter me dado de presente aqui, esse porta-copos aqui, para proteger, ó, coisa linda. Então, agradecer ao Vinícius da PV Beneficiadora, muito obrigado pelo apoio aí, por estar junto com a gente e acreditar no nosso trabalho. Agradecer também a Ideia Glass, do nosso queridíssimo Érico Miguel, Ideia Glass, do Érico Miguel, empresa de box, de roda aparente, o cara que colocou na cabeça dos arquitetos o box elegance e virou tipo Bombril, né? Não é palha de aço, é o Bombril, a gente só fala Bombril. Então a gente fala só o box elegance quando a gente fala em rodando aparente. Agradecer o Flávio da Arbax Rebolos aqui, Instagram, Arbax Rebolos, www.arbax.com.br. Entrar no site da Arbax, você vai ver o tanto de coisa que a Arbax tem. A Arbax tem a mola Action, a Arbax tem o tira-risco, a Arbax tem broca diamantada, tem cortador de vidro, tem um monte de coisa. Então, agradecer a Arbax aí pelo apoio também, pelo Flávio estar junto com a gente. Muito obrigado, viu, Flavião? Agradecer a Berga Odontologia, que é a Marilene Berga. Chega essa hora, pessoal, acho que a gente tá tão cansado da semana, né, o raciocínio já vai começando a falhar. Então, agradecer a doutora Marilene Berga também pelo apoio. Aqui, Berga Odontologia, se vocês precisarem aqui, de cuidar da saúde bucal de vocês. Ela tá fazendo um trabalho agora lá na empresa de fazer um mutirão de limpeza de saúde bucal. Então, agradecer a Mari. Agradecer o Piazza Recrutamento, que é o Alexandre Piazza, Recrutamento e Seleção, que é um cara que ele garimpa esse mercado de serviço aí, os profissionais, e consegue trazer gente boa pra gente. E agradecer também, Scavone Engenharia. Aí, engenheiro Enzo Scavone Engenharia, é o cara que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, a gente conheceu um pouco da história dele, ele dá uma aula sobre segurança do trabalho, sobre a RT, sobre responsabilidades, e é um cara que manja bastante, e ele fez, na nossa construção, na nossa escadinha da empresa, ele fez a gente subir um degrau também nessa escada. Então, agradecer você, Enzo. Sim. Eu queria que você olhasse para a câmera aqui agora e falasse com suas palavras aí pro vidraceiro, pro serralheiro, pro cara que é pequeno, pro cara que quer se profissionalizar, o que ele deve fazer, como ele deve te procurar também, o que vai melhorar se ele ter começar a ter a RT nas obras deles também. Então, fica à vontade, o microfone é seu. Então, pessoal, vocês só tendem a ganhar. Por quê? Vão agregar valor ao serviço de vocês, vão ter um valor maior do orçamento. Sim, vai ser um gasto? Vai. Só que você não tem argumento para fechar com o cliente. E outra coisa, que vocês também têm que muito aprender, é o lado do quê?
não queira vender o mais barato. Não queira fechar a venda, achando que a venda é negócio sem se preocupar. Eu vejo muita gente vendo para mim, eu sempre instalei guarda-corpo com vidro temperado. Tá, você instalou errado. Eu, como engenheiro, não vou autorizar e não vai ser feito. Mas assim, tentem sempre fazer o correto, porque demonstre o correto para o cliente. A partir do momento que você está demonstrando segurança correto, vocês vão ter valor agregado ao orçamento de vocês. O meu contato tem aí onde ele passou, tem o Instagram, pode chamar no direct, quem tiver... Seu telefone também? Meu telefone é 11 98350 8944. Pode entrar em contato, fico à disposição. E assim, dependendo do que vocês precisarem, a gente entra, bate um papo e eu vejo no que eu posso ajudar. De qualquer jeito, eu tento entender a necessidade de vocês e ver se é possível ou não. Então, primeira coisa, se tiver uma dúvida sobre essa parte, entre em contato. Eu vejo qual é a necessidade, eu vejo o que é possível fazer, o que é ajudar ou não. E assim, dependendo do que for, eu consigo até, às vezes, a orientação que você vai passar para a pessoa, porque você sabe que depois você tem um retorno. Às vezes, você consegue orientar uma coisa simples. Sim, sim. Então é isso, pessoal. Agradecer vocês por mais uma vez estar aqui acompanhando a gente. Muito obrigado. Se gostou, compartilha, manda para os amigos vidraceiros, serralheiros, no Brasil inteiro, tá? Comenta aqui, deixa os seus comentários, fala o que eu preciso melhorar também aqui, quem você também quer que eu traga aqui nos próximos episódios. E tamo junto. Valeu, Daniel, muito obrigado. Só um detalhe, muito obrigado. E tenho duas coisinhas. Uma, tem detalhe ainda para conversar aqui, que hoje a gente pensou que tinha coisa para conversar, que não teria tempo. Sim. Fui ver... Querendo ou não, a gente brinca, mas tem muita coisa de parte técnicas que muitas pessoas deixam vir. Que deixa. Quando tiver uma agenda, eu fico disponível a voltar pra gente bater essa parte do papo técnico. Vai voltar. Essa, como a gente puxou um pouco mais na questão de segurança do trabalho, de coisas que deixa, sim, a gente volta nessa parte técnica. E a outra, um presentinho aí pra você. Opa! Caramba! Olha, cara, nossa, aí, adoro vinho, velho. O pessoal sabe que eu gosto de um vinhozinho, né? É bom, né? Vinho é bom. Vinho é bom, gente. Isso aqui faz bem pro coração. Eu não sou alcoólatra, tá? O pessoal fala que eu bebo demais e tal, mas não é nada disso. É porque eu tenho muito problema. Então quem trabalha com álcool tem que tomar um pouquinho, né? Pra relaxar. Só pra afogar as mágoas, dar uma relaxada. Obrigado pelo presente mesmo. Tranquilo. Olha que legal, velho. Eu nem sabia. Fui pegando de surpresa agora mesmo. Aí, ó. Então, é isso. Valeu, obrigado e até mais. Tamo junto, velho. Tamo junto. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.